Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos aqui no Centro Espírita Luizita Pedroso. Aliás, Núcleo Espírita, a gente fala que tudo é Centro Espírita, né? O nome é Núcleo Espírita, mas o importante é que é uma casa espírita, uma casa de luz e de amor que nos ampara e acolhe. E mais uma vez, nessa noite, escolhemos estar aqui todos juntos, para que possamos, então, colher essas doces vibrações do Evangelho, que nosso irmão Christian hoje, que é trabalhador do Centro Espírita Nosso Lar, que hoje nos brindará com o Evangelho da noite. Nossos trabalhos transcorrem aqui da seguinte forma: nós iniciamos, teremos a palestra inicial, teremos a palestra, após a palestra nós teremos espaço e após a fluidoterapia. Tá? Nós vamos passar a informar isso também, porque muitos que vêm à casa pela primeira vez, né, não sabem como é o transcorso das atividades aqui da casa. Então eu vou pedir para todos que eles se sentirem à vontade, que possam fechar seus olhos, deixar para trás, na confiança em Deus Pai Todo-Poderoso, na sua misericórdia infinita, os nossos familiares, nossos entes queridos, nosso lar, que está tudo sob o amparo de Jesus. E confiar que desde o momento em que nós aqui adentramos, também já estamos sendo amparados, acolhidos nas nossas necessidades mais íntimas. Gratidão, Senhor. Gratidão, Mestre amado Jesus, por termos feito então essa melhor escolha. E esta noite, Senhor, que possamos estar de ouvidos abertos, que as palavras da noite possam calar fundo em nossos corações, nos trazendo então a chama da coragem e da vontade, para que nós possamos estar munidos e amparados e instruídos para o nosso dia a dia, para que possamos continuar fazendo boas e melhores escolhas, que possamos escolher a paz para ter dentro do peito e assim nos harmonizarmos com a fonte divina. Gratidão à espiritualidade amiga da casa, a mentora da casa, Luizita Pedroso, e todos esses espíritos que aqui estão nos acolhendo, nos amparando. Pedimos para o nosso irmão Cristo também, que ele seja intuído e inspirado para transmitir para nós o Evangelho que preparou esta noite. Gratidão, Senhor, e que assim seja. Assim seja. Boa noite. Boa noite. Não poderia deixar de iniciar aqui falando da grata satisfação, né? Que a gente tem de sempre estar, né? Quando temos a oportunidade de trabalhar aqui, é uma casa que nos acolhe sempre com muito carinho, com muito amor. Ainda a gente encontrar com alguns amigos queridos aí da nossa jornada e caminhada de sempre, né? Então estou muito feliz por estar aqui, obrigado pelo convite. O tema que nós escolhemos para refletir hoje é tempo de renovação. E ele vai ter como base um livro escrito, né, psicografado pelo nosso querido Divaldo, pelo espírito Joana de Ângeles, chamado Liberta-te do Mal. E Tempo de Renovação é um dos capítulos desse livro. E aí, eu gostaria de iniciar contando uma história. Dizem que tinha um artista que ia fazer a publicação, né, ia fazer a mostra, na verdade, de uma pintura, né, que ele tinha feito. Ele era um artista muito famoso, então tinha lá a sala cheia de convidados, autoridades locais, prefeitos, todos ansiosos, né, para ver aquela obra daquele artista que era muito conhecido na cidade. Então aquele salão muito amplo, aquela obra ali no meio com um pano ali que cobria aquela obra, e os comentários, ruídos, né? Nossa, deve ser uma obra magnífica, porque o artista era muito conhecido, né? Então, no momento esperado, né, levantou-se o pano, né, do quadro, e foi aquele uau, realmente era uma obra magnífica, quase perfeita. Houve elogios, houve discursos, né? A obra era da figura de Jesus, que estava batendo na porta de uma casa.
levemente inclinado para ver se alguém ali, existia alguém ali, se alguém ia atender a porta. E aí, entre a noite de cumprimentos, de reverências e de análise do quadro, né? Muitos discursos, um observador bem atento encontrou uma falha grave no quadro. A porta não tinha maçaneta. Então ele chegou para o artista e falou: olha, o seu quadro tem um pequeno erro, é um detalhe. Não tem maçaneta. Como que o nosso ilustre convidado vai entrar nessa casa? E o artista, muito calmo e sereno, falou assim: olha, é isso mesmo, porque essa casa representa o coração do ser humano, que só abre pelo lado de dentro. Então, o convite para essa noite, né, é que a gente esteja com o coração aberto. Afinal, faz mais de 2000 anos que Jesus está batendo na porta dos nossos corações. Né? E se ainda ele pode estar do lado de fora, às vezes, momentos nós deixamos ele para fora, ou às vezes momentos que nós deixamos de lado, ou percebemos que está do lado de fora da onde a gente está, né? Eu acho que é uma boa oportunidade, início do ano, a gente refletir o que a gente pode fazer para abrir essa porta, né? Afinal, a gente chama ele de mestre, mas muitas vezes a gente não segue os ensinamentos do mestre. A gente chama ele de médico das almas, mas muitas vezes a gente não segue a sua prescrição, né, do seu santo evangelho. A gente chama ele de irmão maior, né, às vezes nas nossas preces, ó mestre, nosso irmão maior. Mas às vezes a gente não segue o caminho daquele irmão que já trilhou o passo, que já tem a experiência e deixou alguns ensinamentos, ou muitos ensinamentos, para que a gente pudesse seguir. Então, a reflexão dessa noite, com base nesse texto da Joana de Ângeles, é que a gente busque, e se a gente de alguma maneira reconhece que Jesus ainda está do lado de fora dos nossos corações, da nossa casa, que a gente possa despertar para isso, que a gente possa abrir os nossos corações, né? Receber o Cristo e contribuir com essa edificação do reino que ele tanto falou. Lá na obra, lá no livro Boa Nova, nos primeiros capítulos, tem as passagens onde, quando Jesus começou o seu trabalho, ele falava muito, né, que ele veio para a construção do reino. E era tudo muito levado ao pé da letra, né? E daí muitas pessoas, então, chegavam para ele, tanto fariseus quanto pessoas próximas, seus amigos, e falavam: olha, Jesus, mas se você quer construir esse reino de Deus, que parece que é tão grande, você vai precisar ter alguns contatos aí com a galera aí de Roma, né? Com um imperador, talvez, porque construir um negócio grande assim, você vai precisar, talvez, de um dinheiro, de uma influência. Como é que você está pensando em construir o reino de Deus? Você não tem nada. E aí ele sempre explicava que essa construção do reino não é um reino de pedras, né? É a edificação e a construção do reino dentro de nós. Então é sobre isso a nossa reflexão, né? Para que a gente possa abrir o nosso coração para receber o reino de Deus, né? Para edificar o reino de Deus. E quando nós falamos que é tempo de renovação, nós temos que levar em consideração o seguinte: o Evangelho segundo o Espiritismo, lá na abertura dele, ele começa com a seguinte frase, lá na apresentação, através de uma psicografia assinada pelo Espírito de Verdade. E aí a primeira frase é: os tempos são chegados. Fazendo referência ao que anotou o evangelista João, e que o nosso amigo cantou aqui na primeira música do Consolador Prometido, né, veio de encontro, onde João anota que Jesus disse: ainda tenho muito para vos dizer, mas não podeis suportar agora. Mas vou enviar-lhe um Consolador Prometido que ficará com vocês até o final dos tempos.
E aí nós temos a abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Espírito de verdade assina e diz: os tempos são chegados. Então lá nos tempos de Jesus nós não tínhamos ainda preparação para entender tudo. Então nós sabemos que Jesus não veio destruir a lei, mas ele veio dar cumprimento. E isso é em fases. Então, em 1864, quando tem a publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos isso. Os tempos são chegados. E é tempo de renovação. E aqui a gente tem que ter um cuidado, porque, nossa, 1864, tempo de renovação, e até agora, né? Nós estamos em 2026, e que tempo é esse? Mas, às vezes, o tempo de Jesus é diferente do nosso. O tempo de Deus, melhor dizendo, é diferente do nosso. Então, pessoal, eu gostaria de começar com esse texto da Joana, que eu saí assim, dei uma volta, né, para chegar aqui no texto da Joana. Ela vai nos falar a nossa situação atual, ela vai contextualizar, e daí eu vou fazer algumas idas e voltas aqui nos nossos slides, né? Porque ela fala, ó, ela dá um contexto, ela dá um diagnóstico da nossa sociedade, como nós estamos atualmente. Daí ela vai falar das consequências disso. E daí, a partir dessas consequências, e que muito a gente vai perceber que tem a ver com a nossa realidade, ela vai falar, olha, quer se tornar uma pessoa melhor? Quer abrir o seu coração de verdade? Quer se renovar? Quer aproveitar esse tempo de renovação? E daí ela faz uma listinha de coisas, de ações, de proposições que uma pessoa que se propõe ao bem pode fazer. Né? Então, começando pelo contexto, ela vai dizer que a nossa situação atual, nós vimos uma característica muito forte de buscas às paixões imediatistas que não resolvem as questões profundas do espírito. O que é isso que ela está falando, né? Que ela explora nesse texto? Ela vai falar que a nossa busca atual é pelas sensações. Quando fala paixões imediatistas, ela associa as sensações, né? Como se as sensações, daí ela vai dizer assim, como se as sensações fossem mais importantes do que as emoções dignificadoras, né? Daquilo que nos eleva. Então, que tipo de sensação, né? Sensações que muitas vezes até estão associadas com fugas psicológicas. Excesso de álcool, drogas, tabaco, sexo desregrado, vícios de qualquer ordem, excesso de tela, jogos, coisas que nos viciam e que nos dá uma sensação e nos dá um prazer imediato, mas que na verdade não nos eleva, não faz com que nós tenhamos emoções dignificadoras, para usar o termo que ela diz, né? E aí o que acontece? Ela vai falar que essa busca por essa sensação, né, para a gente não estar desperto para o lado espiritual da vida, como se nós fôssemos apenas matéria, né? Ela vai falar que tem uma série de consequências. E aí ela vai enumerar. Eu não sou muito bom em falar com o microfone. Eu falo com a mão, falar com o microfone aqui, daqui a pouco eu acho que eu vou derrubar o microfone. Não. Fora que eu sou canhoto, vocês já ouviram falar que canhoto é meio desastrado, então tá tudo favorecido para esse microfone cair até o final da noite, mas a gente vai praticar caridade e vocês não vão rir, né? Ela vai falar que nós temos como consequência o quê? Insatisfação. Como assim? Sabe aquela sensação de que a gente nunca está satisfeito? A gente não está satisfeito às vezes no nosso trabalho, não está satisfeito com o colega que senta do nosso lado, não está satisfeito com o professor, não está satisfeito com a professora, não está satisfeito com o nosso cônjuge, com o nosso filho, com a nossa filha, com o nosso primo, e assim vai. O que nos faz lembrar de uma passagem lá do livro Nosso Lar. Eu acho que vocês se lembram, logo quando o André Luiz tem uma alta do hospital em que ele ficou, ele era médico, então, né, vocês sabem disso. E nós temos aquilo, né? Poxa, era médico, daí ele vê um hospital, vê um trabalho, ele começa a pensar assim, né? Pleitear, olha, eu vou conversar lá com o ministro para ver se eu consigo uma vaga aqui, trabalhar, né? Lógico que ele almejava algo parecido com o que ele executava, né? Enquanto encarnado. E aí ele faz toda essa preparação e consegue uma reunião. Quando ele chega para essa reunião, ele é colocado numa sala
junto com uma senhora. E aí ele vai escutando o diálogo dessa senhora lá com o ministro que ia conversar com ele. E aí a senhora também está falando, olha, eu queria verificar se é possível mudar o meu lugar de trabalho, porque olha, aquela gente lá que está trabalhando não está dando certo, né? Só não me sinto bem com o pessoal. Aí o ministro muito calmo fala, mas minha irmã, faz 3 meses que nós transferimos a senhora do lugar de trabalho pelos mesmos argumentos que você está falando. O outro trabalho anterior a senhora falou a mesma coisa. Aí ela falou assim, não, mas nossa, naquele trabalho anterior então, mas aquela gente era muito difícil de trabalhar, aquela fulana tal, não sei o que, ciclana, não sei o que. Aí ele, então, mas é que 3 meses antes a senhora também foi transferida de um outro lugar pelos mesmos argumentos. Ah, não, mas aquele foi o meu primeiro, lá eu fazia um serviço que não era muito legal. E aí, para encurtar o diálogo, o ministro, então, que está conversando com ela, fala, olha, eu tenho uma sugestão para a senhora. Nós vamos fazer com que a senhora tenha uma pausa, né? Uma licença dos seus trabalhos, e aí tem um campo bem verde aqui no nosso lar, de frente com o lago, e a senhora vai ficar lá refletindo. Nós vamos te dar um tempo de licença para que a senhora possa refletir, né? Ou seja, a insatisfação, né? E aí André Luiz, vendo todo esse diálogo e pensando em tudo aquilo que ele tinha pensado, aí o ministro fala, então André Luiz, como eu posso te ajudar? Ah não, eu quero qualquer trabalho, eu estou disposto aqui a qualquer trabalho. Aí ele muda na hora, porque ele percebe que Deus não erra. Nós estamos no lugar que estamos, aonde precisamos estar, porque ali nós temos algo para fazer, algo para aprender, algo para nos desenvolver, né? E o conhecimento que nós temos na Terra, conhecimento não, os títulos que nós temos na Terra, nada valem, né? A gente lembra lá do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós temos uma mensagem de um espírito francês, né? Uma rainha de França, onde ela fala que os títulos nada importam, né? A decepção dela em chegar lá e pensando que ela, por ter um sangue azul, seria recebido com pompas, né? E ela fala que decepção e que ingenuidade é minha, porque aqui não pergunta o que você teve, mas se pergunta quantas lágrimas que você enxugou e quais foram os bens, né? Qual foi o bem que você fez, né? Então é isso. Então, como consequência de ter sensações imediatistas, nós estamos num estado frequente de insatisfação, né? Que são as fugas psicológicas, né? E aí tem solidão, ela vai falar que vai ter um desencanto e vai ter uma frustração, né? Então essa questão da solidão, do desencanto, frustração, vocês já viram aquelas pessoas que falam assim, quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu gosto dos animais, né? Não é nada contra os animais, eu adoro os animais, adoro o pet, né? Mas nós somos seres gregários, né? Somos criados para conviver, e a partir disso é que é o nosso aprendizado. Então a gente se isolar, a gente viver na solidão, como que nós vamos evoluir? Como é que nós vamos crescer? Né? É um estacionamento se nós nos isolarmos, né? E tudo isso é consequência então desse cenário, desse contexto que Joana de Ângeles vai dizer. E aí ela vai dizer, olha, então diante de tudo isso e com todos esses desafios, quem que deveria nos dar uma base, né? Além da parte médica, da medicina, etc. Ela vai falar das religiões. Só que ela vai dizer o seguinte, que por aí, por um outro lado, aumentam as estatísticas de pessoas vinculadas à religião sem o sentimento de religiosidade. O que é isso? Lembrando que a palavra religião vem lá do religar, que é aquela questão de se ligar com Deus, né? De religar com Deus, religar com algo divino, né? E daí nós temos religiões que não favorecem esse sentimento de ligação com o divino. Joana de Ângeles está dando esse contexto, né?
E aí nas religiões ela vai dizer assim, de um lado, ou nós temos a maioria de fanáticos, ou nós vamos ter pessoas que vão em um lugar, um espaço religioso por mera formalidade. De repente vai numa missa de domingo para comungar, sem prestar atenção ou sem se conectar. Ou vamos falar de nós. Ou vamos no centro espírita apenas para tomar um passe e tomar uma água fluidificada. Sem ter a sensação de nos ligarmos, de nos religarmos. Né? Então acho que é muito importante que a gente tenha essa percepção, independente da nossa fé, independente de onde a gente esteja, que é importante a gente buscar a religação com Deus. Né? E aí, como consequência, o que a gente tem, então, diante de uma religiosidade que não nos liga, né? Que não nos conecta? Nós temos a falta de fraternidade, a falta de solidariedade e a falta de fé, como consequências. Então, ela traça esse cenário, né? Resumindo, eu vou derrubar isso aqui. Resumindo, de um lado a gente tem o quê? Uma predominância materialista, né? Ou seja, baseado nas sensações, no que eu quero agora. E de outro lado nós temos informações sem fundamentos sobre a questão espiritual. Como assim? Sem fundamentos sobre a questão espiritual? Aí eu trago a doutrina espírita, o nosso Consolador prometido. Porque o nosso Consolador prometido vai dizer como, né? O que nós devemos olhar. Que existe um outro mundo, que a vida continua, né? Que apenas o nosso corpo é que acaba, né? Nós somos seres espirituais imortais. Então é isso, né? Que a nossa doutrina vai nos esclarecer. Só que na nossa doutrina a gente também aprende que tudo evolui, que tudo progride. E como que a gente vai entender que está tudo progredindo diante desse cenário que Jorge Andes acabou de nos falar, né? Que parece que é meio caótico, né? Cada hora que a gente vê uma notícia, parece que não é uma notícia tão boa, parece que a gente não consegue encontrar progresso. Aonde está o progresso? Primeiro eu gostaria só de lembrar que o mundo não começou com o nosso nascimento. Por aí a gente já vai conseguindo medir se evoluímos ou não, né? Sei lá, 100, 200 anos atrás, as mulheres não podiam votar. Talvez há 200 anos atrás tinham escravos, né? Então, quando a gente fala de tempo, novamente falando que o tempo é relativo, a gente tem que levar em consideração também um olhar, um horizonte de tempo mais ampliado para falar de progresso, né? E aí, então nós demos um contexto, né? Joana diante nos deu um contexto, nos falou das consequências, e agora ela vai falar sobre os comportamentos que nós podemos ter para melhorar, se é que nós nos propomos a fazer algo bom. Mas antes disso, eu gostaria de fazer um parênteses, já que a gente está falando de os tempos são chegados, e daí muito se fala de transição planetária. Aí a gente ouve falar para todo lado, nossa, o planeta Terra está saindo de um planeta de provas e expiações, está migrando para um mundo de regeneração, né? E daí eu gostaria de lembrar, né, fica o convite para a leitura. A gente é muito acostumado a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos, né? Mas o livro A Gênese é um espetáculo em relação a vários pontos, né, nesse sentido. E lá na Gênese, no capítulo 18, nós temos esse capítulo é intitulado Os Tempos São Chegados. E Kardec vai nos mostrar algumas características, né, de uma transição do planeta. E aí eu queria refletir um pouquinho com vocês sobre isso, só para a gente também estar conectado com as coisas que estão acontecendo, né? Kardec, então, vai dizer assim, que são chegados tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Então, Kardec está dizendo aqui, olha, não é uma punição, é uma regeneração da humanidade. Então, primeira coisa. Então, as coisas que nós vemos, né,
seja catástrofes, ou seja, outras coisas. Aliás, Kardec não utiliza essa palavra catástrofe, ele usa a palavra flagelos, né? São para a regeneração da humanidade, uma obra coletiva. E aí ele vai dizer assim, esses acontecimentos não são miraculosos no sentido vulgar da palavra, resultam do cumprimento das leis da natureza. Então Kardec, quando fala isso, está afastando qualquer possibilidade de uma previsão apocalíptica ou qualquer coisa do tipo. Ele fala, olha, o que está acontecendo são leis naturais, que inclusive nós sabemos que o progresso é uma lei natural. Olha ele falando também, como acontece em todas as épocas de transição, surgem conflitos de ideias que abalam momentaneamente a sociedade. Que tipo de conflitos, né? Crises, né? Crises intelectuais, crises morais, crises sociais, né? Muito parecido com alguns eventos que nós temos presenciados. Tá? Os flagelos destruidores são para o homem a advertência que o convidam a mudar de caminho. Então, a questão não é tudo isso que está acontecendo lá fora, mas o que está acontecendo lá fora que diz respeito a mim, né? É sempre esse olhar para o nosso íntimo, para a edificação do reino de Deus em nós, que Jesus veio nos ensinar. É que nem aquela questão, né? A gente fica muito preocupado com Judas, né? Judas traiu, né? O que será que aconteceu com ele? Maria Madalena, né? Não nos preocupe, não nos cabe nos preocupar com Judas, com Maria Madalena, qualquer outro personagem. O que nós temos que nos preocupar é o Judas que mora em mim, que trai Jesus. Eu, quando traio Jesus nos seus ensinamentos. Não estou preocupado com Judas, estou preocupado com o Judas que habita em mim. Não tenho que me preocupar com Maria Madalena, eu tenho que me preocupar com Maria Madalena que habita em mim. Isso que nós precisamos mudar o nosso olhar para que a gente se proponha a renovação. E o sinal característico dos tempos é o desenvolvimento moral que se realiza paralelamente ao progresso intelectual. Então, são algumas... Só um parênteses aqui, já que a gente está falando de renovação. O que acontece, então... E aí eu gosto de... Eu fiz a pergunta ali, né? Aonde é que a gente consegue ver o progresso? Não é que não existe o progresso. Sabe aquela passagem da filha de Jairo? Eu não lembro qual que é o livro, qual que foi o evangelista, mas tem lá a filha do Jairo que ela estava morta. E daí Jairo procura Jesus. Ah, minha filha está morta e tal. E daí Jesus chega até o local onde estava a filha, estava um alvoroço, pessoas falando, choradeira e tal. E aí Jesus fala, olha, não tem motivo para tanta aflição, porque ela não está morta. E aí ele chega perto da menina, e aquela frase, né? Levanta e anda, e a moça levanta e anda. Ela estava adormecida. Só que tem uma mensagem aqui, né? Não está assim, do nada, esse texto. Né? Porque quando a gente está adormecido espiritualmente, é muito semelhante à morte. Então, por isso que é necessário despertar. É por isso que os tempos são chegados. É por isso que nós não temos mais tempo para ficar perdendo. É por isso que é tempo de renovação. E então agora, despertos, o que nós aprendemos com a nossa doutrina? Que o mundo espiritual é causa, ou seja, nós estamos no mundo material. Então aqui, né, é a consequência do que acontece no mundo espiritual. Que a vida física é experiência educacional do progresso. Muitas vezes, né, não sei se vocês já se perguntaram, por que a gente precisa encarnar se o mundo real é o mundo espiritual? Se todo o conhecimento está lá? Para que eu preciso encarnar? Não seria melhor eu ser só espírito e continuar minha evolução de lá? Né? Vocês já pararam para pensar isso? É interessante, né? É uma pergunta verdadeira, assim, né? E a questão é que os espíritos nos dizem que quando nós encarnamos e temos o véu do esquecimento e que nós dependemos então do nosso livre-arbítrio, do nosso conhecimento, da nossa vontade sincera e real em praticar um bem, por exemplo,
Ali é que está o mérito e é ali que a gente aprende. E aí, então a encarnação é essa experiência educacional de progresso. Né? Nós aprendemos também na doutrina que as dificuldades atuais são efeitos de comportamentos doentios ou grosseiros de experiências passadas. Né? Aquelas experiências onde a gente às vezes não cuidou tão bem de afetos anteriores e que hoje nós temos a oportunidade de resgatar isso. Também nós vamos aprender que o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Essa frase é bem conhecida. Né? Então, com isso que a gente aprende, considerando todo esse contexto e todo esse cenário, então, agora nós vamos começar a nossa conversa da noite. Né? Vocês sabem que hoje vai estender um pouquinho mais, né? Vocês foram avisados no início, né? Então, tá bom. É até meia-noite, né? Então, tá bom. Teve um pessoal que até deu uma despertada. Eu sempre faço isso, eu sempre que dá uma animada. Então, olha só. Quais são as características daquele que se propõe a renovação? E aí eu queria compartilhar um negócio com vocês. Essa reflexão aqui, eu fiz ali no início do ano, assim, sabe? Na primeira semaninha de janeiro. E aí, eu não sei vocês, mas eu, como todo bom brasileiro, fiz a minha listinha, né, de coisas para fazer em 2016. Então, fiz lá os livros que eu queria ler, quantos chocolates eu ia comer a menos em 2026, que eu gosto de chocolate, né, atividade física, e fui fazendo todas as minhas listinhas, né. E aí, gente, eu me deparei aqui com essa listinha aqui da Joana de Ângeles. E aí eu falei, poxa vida, mas e a caixinha do lado espiritual? Vocês sabem que quando a gente vem aqui trazer uma reflexão, a reflexão é pra gente que tá aqui, né? Vocês conhecem aquela história do Divaldo, né? Que o Divaldo estava um dia chateado, né? Meio deprê. E aí ele, meio chateado, falou pra Joana de Ângeles, a mentora dele, poxa, Joana, mas tem mensagem para tantas pessoas, para tanta gente, não tem nenhuma mensagem assim para mim? Aí a Joana falou assim, olha filho, todas as mensagens foi para você publicou porque você quis, né? Então é a mesma coisa, né? Quando eu estava preparando essa reflexão aqui, eu falei, nossa gente, eu preciso abrir minha caixinha aqui das coisas que eu preciso melhorar. E assim como eu, se caso vocês ainda não preencheram ali a listinha das coisas, eu coloquei em tópicos. De repente, se alguma delas, ou mais de uma vocês, acharem que faz sentido para a nossa proposta de melhoramento espiritual, de progresso, né? Quem sabe fica aí como uma proposta boa, né? Então, Joana vai dizer assim, as características daqueles que se propõem a renovação. E, antes de tudo, irrestrita confiança em Deus, né? E ela vai falar que essa irrestrita confiança em Deus gera o quê? Gera tranquilidade nos acontecimentos e felicidade pela oportunidade de elevação espiritual, né? Aliás, nós, na oração do Pai Nosso, né, seja feita a vossa vontade, né? Nós temos essa irrestrita confiança em Deus. Outro dia eu li assim, né, falando de confiança, de fé, que fé é mais ou menos assim, a gente dá o passo e aí Deus coloca o chão. Então, mais ou menos assim, essa irrestrita confiança em Deus. Essa pessoa, então, primeiro pontinho, será que a gente precisa, né, colocar na nossa listinha uma melhora na nossa confiança, né, nossa fé? Segundo ponto, agradece a oportunidade de servir, aonde quer que esteja. Eu comentava aqui com a nossa amiga que de segunda-feira nós fazemos um trabalho num abrigo de homens em situação de rua. Inclusive fica o convite aqui, quem quiser no final a gente pode conversar. Toda segunda-feira às 19h15 a gente se encontra no nosso lar. É das 19h30 às 20h30. É um abrigo de homens em situação de rua. Nós levamos música, né, uma reflexão, uma linha frutificada, batendo um papo lá com os meninos. É bem bacana, né? Um trabalho super, super legal. Mas aí então, falando da oportunidade de servir, né? Aí a gente estava uma vez nesse trabalho e nesse dia nós fomos visitar um local que assim, tem já uma situação de rua e tem uma ala ali que é de idosos, sabe? E daí um dos idosos falou assim, olha, mas eu não saio daqui. Eu estou quase um acamado
Né? Como que eu vou servir? E daí a nossa reflexão daquela noite, lembro quando a gente chegou, eu estava passando na TV uns episódios ali da guerra da Ucrânia e da Rússia. Né? E daí a nossa reflexão foi, se a gente, e isso está no Evangelho, né? Se nós estamos em sã consciência, se nós estamos cientes das nossas faculdades, mesmo que nós estejamos na cama, com a nossa mente a gente pode fazer algo para alguém. Né? Daí nós terminamos o trabalho daquela noite, todos juntos, mentalizando e fazendo uma oração em favor dos acontecimentos que estavam acontecendo, né? em decorrência da guerra. Tudo isso é trabalho. Lembrando que trabalho, segundo o Livro dos Espíritos, é toda ocupação com finalidade útil, é trabalho. Então, se a gente está penteando o cabelo de uma criança, se a gente está cuidando da nossa casa, se a gente está fazendo uma prece em favor de uns doentes, quem vai falar que isso não é uma ocupação útil? E, por consequência, é um trabalho. Né? Temos que agradecer a nossa oportunidade de servir. Empenha-se em fazer o melhor sempre. Né? Isso é um processo de iluminação, Joana de Ângeles vai nos dizer. E olha só que interessante, pessoal. Essa pessoa tem momentos de desânimo. Todo mundo tem, nós temos. Estresse, aflição. Mas não se permite ruminar e fixar nessa faixa. E supera com mais facilidade esses momentos, saindo mais forte. Então, o desânimo, o estresse, a aflição, tudo isso faz parte da nossa jornada, porque no final das contas, nós somos ainda seres encarnados e estamos passando por uma experiência material que está, né, estamos sujeitos a desencantos, desapontamentos, como nós falamos. Mas a pessoa que se propõe à renovação, ela tem ciência disso e não fica ruminando. Sabe aquele negócio de meditação que tipo, deixa passar? Né? Um pensamento vem, deixa passar, como a nuvem, né? Quem faz meditação sabe que tem um negócio assim parecido, né? Então, não fica ruminando. É uma pessoa paciente e autoconfiante. Essa aqui é fácil, né? Eu coloquei na minha lista umas 15 vezes assim, só para refletir. Paciência, 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 né? Vive no mundo, mas não se perde nas falsas apresentações do mundo. É aquilo que nós falávamos sobre as sensações, né? Sobre as questões imediatas e que muitas vezes nos afastam das emoções que nos dignificam. Eu estou no ponto 8, eu acho. São 92, tá? Então mais um pouquinho a gente já finaliza. Quando essa pessoa se equivoca, ela tenta novamente quantas vezes for necessário. Quem não erra? Né? A não ser que alguém esteja aqui em missão, né? Mas nós somos espíritos que estamos aqui para aprender, para evoluir. E muito provavelmente nós vamos errar. E provavelmente vamos errar no mesmo erro, porque é ali que a gente precisa evoluir e aprender. Né? Vive de maneira solidária com o universo, que traz tranquilidade, harmonia, afabilidade e útil, né? E utilidade. É perseverante nos objetivos, então, olha, estamos no começo do ano, vamos colocar um objetivo aqui, vamos nos manter nele. Perseverança, né? Sempre me vem aquela frase do livro de Jó, né? Quem perseverar até o fim será salvo, né? Está lá no livro de Jó. Tem entusiasmo sereno e vigoroso, ajudando a manter o clima de alegria. Enfim, encontrou em Jesus a segurança e reconhece que esse é o seu momento de renovação interior e aquisição de felicidade real. Então tem uma série de questões que Joana de Ângeles vai nos oferecer e nos propor aí para quem se propõe a renovação. E aí, gente, eu fiz tipo uma fórmula, eu sou da área assim de números, né? Então, para minha cabeça assim é tudo fórmula, né? Então eu fiz uma fórmula aqui, né? Que escolhida pelo menos uma dessas características do nosso melhoramento, mais o que já temos construído e edificado em nós até o momento, é igual a podermos sair para semear. Mas como assim poder sair para semear? O que a gente está semear? Faltando 10 minutos aqui para finalizar a nossa fala, falar de semear. A gente já está falando do nosso melhoramento? Sim.
Mas o que acontece? Vem uma frase aqui que é aquela fala do Tiago, né? Que a fé sem obras é morta. Né? E o que acontece, pessoal? Lá no Evangelho segundo o Espírito, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, nós temos a seguinte anotação. A perfeição está, como disse Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Então a gente não pode esquecer de quase um mantra que nós temos na doutrina espírita, que é sem a caridade não há salvação. E para a gente praticar a caridade, então nós temos um passo anterior, que é fazer essa mudança em nós. Mas a gente tem que esperar estarmos no auge, no perfeito para fazer algo? Não, porque nós não vamos conseguir isso, pelo menos nessa existência. Né? Por isso que, com alguma coisa que a gente já tem, né? Mais um pontinho que a gente vai melhorar, a gente pode sair para semear. E por que a gente está falando de semear? Né? E aí nós lembramos daquela passagem do semeador. E tem alguns elementos que às vezes a gente não fica atento. Que é aquela passagem anotada por Mateus. E Jesus conta, né? Eis que o semeador saiu para semear. E é muito bacana isso, pessoal, porque normalmente nós estamos acostumados a interpretar esse texto falando assim: meu coração será que é qual terreno, né? Porque aquela história, né? O semeador saiu para semear, ele viu terrenos, caiu a semente no espinho, na terra seca, na pedra, né? E numa área boa lá, numa terra fértil. E muitas vezes é interpretado dessa forma, né? Será que meu coração aqui é um terreno fértil para semear, né? Para edificar, então isso? Mas eu gostaria de propor um outro olhar. Eu gostaria de propor, então, que nós nos colocássemos na posição do semeador. E percebam que Jesus fala que o semeador saiu para semear. Ele não fala que o semeador esperou ser chamado para semear. Ele fala que o semeador saiu simplesmente para semear. Ele não fala se o semeador foi em terras adubadas, se ele foi em algum lugar que tinha um clima bom ou uma temperatura boa. Não. O semeador saiu para semear. Não disse se o semeador ele era um proprietário, se ele era um arrendatário. O semeador saiu para semear. Não disse se o semeador ele era moço ou se era mais experiente. Não disse se o semeador ele estava doente ou se ele estava saudável. Simplesmente ele disse que o semeador saiu para semear. Também não diz que o semeador teve algum tipo de recomendação do tipo: olha, vai pela estrada da esquerda, cuidado com o pântano lá na frente, cuidado com um terreno muito elevado. Não. Diz apenas que o semeador planta. E qualquer insucesso na semeadura desse plantio, a história nos diz que isso é culpa, que é consequência do terreno onde a semente caiu. Mas o semeador saiu para semear. Nós, na qualidade de semeadores, então, com todos esses requisitos que nós vamos nos propor ao nosso melhoramento, nós podemos pensar aonde nós vamos semear. Pode ser na nossa família, nós não precisamos ir muito longe, Deus não erra. Nós estamos onde estamos porque temos algo para fazer. Pode ser na nossa família, no nosso círculo de amizades, na escola, na faculdade, no trabalho, aonde quer que seja. Nós podemos sair hoje para semear. E aí então eu finalizo com uma reflexão de Emmanuel. Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco. E como oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora em hora: ama e auxilia sempre. Ajuda aos outros amparando a ti mesmo, porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta de teu coração. Que a gente possa então
abrir os nossos corações para a edificação do reino de Deus. Muito obrigado, que a gente permaneça nesse clima que essa casa nos oferece e que a gente possa voltar aos nossos lares com muito amor e com muita paz. Obrigado. Faz a prece de encerramento. Gostaria de convidar todos a prece. Senhor Jesus, nosso mestre e amigo, nós agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui refletindo sobre os seus ensinamentos. Ensina-nos, mestre, a servir com amor. Ensina-nos, Senhor, a nos melhorarmos. Que a espiritualidade amiga, que os nossos anjos de guarda nos amparem. Principalmente, Mestre Jesus, naqueles momentos em que vacilamos, naqueles momentos em que pensamos em desistir. Se conosco, Mestre Divino, nos auxilie hoje e sempre. Obrigado, Senhor, por tudo que somos, por tudo que temos. Que assim seja, graças a Deus.